Pois bem, o último desdobramento do pressuposto da regularidade formal é o da exigência do preparo. Certamente os senhores já se depararam com essa expressão. E hoje, né, se ainda não sabem, vão ficar sabendo em que consiste o preparo. Né? O preparo ele consiste no pagamento prévio das custas recursais e das despesas do porte de remessa e retorno para o tribunal. Nos processos judiciais eletrônicos, né, a dispensa do pagamento do porte de remessa e retorno. Né? Então, esse porte de remessa e retorno, ele só é efetuado, o pagamento dele, nos processos físicos, né? E ele é calculado com base no número de folhas do processo, né? Porque o processo ele será remetido pelo tribunal, né, através dos correios. Então ele é calculado com base no número de folhas, porque o processo é pesado, né, e as despesas postais para o envio do processo para o tribunal e do retorno do processo para a comarca de origem, né, então são calculadas com base no peso do processo. Então o recorrente ele vê lá o número de folhas do processo e efetua o recolhimento do porte de remessa e retorno com base nesse número de folhas. No processo eletrônico não há o pagamento do porte de remessa e retorno. Então o preparo consiste nesse pagamento, que é prévio. Então vamos contextualizar para os senhores entenderem. Né? A parte vai interpor uma apelação contra a sentença que lhe foi desfavorável. Então ela vai lá, entra no site do tribunal, no regimento de custas e verifica qual o valor das custas recursais, se o processo for físico, qual o valor do porte de remessa e retorno, né? Imprime a guia de recolhimento, efetua o pagamento prévio dessas despesas e, por ocasião da interposição do recurso, no exemplo apelação, ela junta o comprovante do pagamento das custas recursais e do porte de remessa e retorno. Se não for devido porte de remessa e retorno, no caso de um processo judicial eletrônico, ela junta o comprovante do pagamento das custas recursais. Então é nisso que consiste o preparo. Então esse pagamento ele é prévio. No momento que você interpõe o recurso, você comprova o pagamento. Aí a dúvida pode ser o seguinte: Jefferson, se o preparo for insuficiente, né, o que vai acontecer? Exemplo, né, o processo tinha 500 folhas e a parte calculou o preparo, a despesa do porte de remessa e retorno, como se o processo tivesse 250 folhas. Então ela recolheu, né, R$100 de custas recursais e recolheu R$100 de porte de remessa e retorno, quando na realidade ela deveria ter recolhido 200, né, e não 100 de porte de remessa e retorno. Então na realidade o preparo no recurso, né, seria correspondente a R$300 e ela só recolheu 200. O que vai acontecer? Né, o recurso dela não vai ser admitido? Não. Não é isso que vai acontecer. Né, diante da insuficiência do preparo do recolhimento a menor, o desembargador relator, no caso de uma apelação, né, que é o nosso exemplo, ele vai determinar ao apelante que faça o recolhimento, que complemente o valor das custas recursais e do porte de remessa e retorno. Aí sim, se não for efetuado essa complementação, o recurso ele será julgado deserto. Pois bem, continuando, né? E caso a parte interponha um recurso sem efetuar o preparo, o que vai acontecer? Então, nesse caso, né, não houve recolhimento nenhum. Né, a parte apelou, por exemplo, sem efetuar o preparo. O desembargador relator, neste caso, vai determinar a ela que faça o recolhimento em dobro. Essa é a penalidade.
Então, se as despesas do preparo correspondiam a R$ 300, ele vai determinar o recolhimento das despesas em dobro. Então, ela terá que recolher R$ 600. Caso não seja efetuado o preparo, o recurso vai ser julgado deserto. Então, vai ser aplicada a pena de deserção. E a pena de deserção impede, né, que o recurso seja processado e julgado pelo seu mérito. Né? Conforme os senhores já aprenderam, né, artigo 1006, parágrafo 7º, o desembargador relator, o ministro relator, né, provado pelo recorrente o justo impedimento para a realização do preparo, ele pode relevar a aplicação da pena de deserção que foi aplicada e abrir a chance, abrir a oportunidade para que a parte efetue o preparo no prazo de 5 dias. Né? Existem recursos que são dispensados do preparo, como por exemplo é o caso dos embargos de declaração. Né? A interposição dos embargos de declaração, seja contra decisão interlocutória, seja contra sentença do juiz, ou seja contra acórdão do tribunal, não exige o pagamento prévio das custas recursais e do porte de remessa e retorno. Então, para você embargar, você não precisa efetuar o preparo, né? É dispensado o preparo, ok? Então, na próxima aula nós comentaremos a respeito dos impedimentos recursais e dos efeitos do recurso. Um grande abraço para todos.